Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. Os números do desmatamento recuam na Amazônia e atingem o menor patamar dos últimos 4 anos. Enquanto isso, autoridades acendem um alerta com a situação no Cerrado brasileiro. Por lá, o desmatamento vem batendo recordes, uma consequência da grande pressão pelo aumento nas áreas de plantio de commodities na região. Depois de um ano no patamar de 13,75%, após reunião do Copom, que dessa vez durou 2 dias, a taxa básica de juros no país recuou e está agora em 13,25% ao ano. Nós preparamos uma reportagem para você para explicar o que vai mudar na prática para o cidadão brasileiro. Ao vivo de Brasília, você vê imagens aí, o Pauta Aberta traz os detalhes de como está sendo a posse do novo ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal. O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, assume agora a cadeira deixada pelo ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que se aposentou. No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, uma missa celebrada nesta quinta-feira homenageou os 169 anos de história da Polícia Militar do Paraná. Direto de Lisboa, as informações sobre o encontro do Papa com os fiéis que participam da Jornada Mundial da Juventude. Tem sido dias muito especiais e significativos por lá. Até o próximo domingo, aproximadamente 1 milhão de fiéis movimentam ruas, praças, restaurantes, as igrejas da capital de Portugal. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Os números do desmatamento na Amazônia caíram e chegaram agora, em 2023, ao menor patamar dos últimos 4 anos. Enquanto isso, mais ao sul, no Cerrado, os alertas de desmatamento batem recorde e atingem uma área de mais de 6.300 quilômetros quadrados. Os números são do DETER, o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real. Esses números todos atualizados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Os alertas de desmatamento bateram recorde no Cerrado, que é o segundo maior bioma do país, e chegaram ao menor índice em 4 anos na Amazônia, segundo dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com 6.359 quilômetros quadrados de área devastada entre agosto de 2022 e julho deste ano, o Cerrado teve o pior resultado na série histórica do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que começou a ser medido entre 2017 e 2018. Na Amazônia, o acumulado de alertas no mesmo período foi de 7.952 quilômetros quadrados, uma extensão que equivale à área de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esse é o menor valor em 4 anos. Quando comparado com a temporada de 2021 e 2022, o atual período registrou queda de mais de 7% no acumulado de alertas, redução que equivale a uma área de 638 quilômetros quadrados. Mas por que o desmate cai na Amazônia e sobe no Cerrado? De acordo com especialistas, o desmatamento no Cerrado bateu recorde por causa da produção de commodities como soja e algodão, além do grande número de autorizações de desmate emitidas pelos estados. Já a queda significativa no desmatamento da Amazônia, no primeiro semestre deste ano, registrou o total de área sob alerta de desmate reduzida em 33,6%. Redução atribuída ao governo federal pela aplicação de multas e pela proibição do uso de terras desmatadas, além da intensificação das ações de fiscalização e destruição de equipamentos utilizados em crimes ambientais. Em contrapartida, no mesmo período, o Cerrado registrou aumento de 21% nos alertas de desmatamento, e isso por causa da dificuldade de se monitorar autorizações para desmatamento, que em grande parte são dadas pelos órgãos regionais. Além disso, o desmatamento no Cerrado está concentrado em áreas cadastradas e apenas 8% do bioma é legalmente protegido por unidades de conservação. Outro desafio é a falta de um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento específico para o Cerrado, em contraste com a Amazônia, que possui um plano desde 2004.
Agora, falando da economia do país, nosso assunto, claro, é a queda na taxa básica de juros. É isso mesmo. Depois do ano inteiro, de agosto a agosto, em 13,75%, a taxa finalmente caiu. A reunião deste começo do mês do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, após 2 encontros, decidiu finalmente pela redução, pela primeira vez em 3 anos, da taxa básica dos juros. Quem tem mais detalhes sobre a repercussão dessa tão esperada queda é o nosso repórter, o Lucas Marconsoni. Boa tarde, Lucas. Olá, muito boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Pauta Aberta. Exatamente isso. O Banco Central anunciou no início da noite de ontem essa redução nos juros. A taxa que estava no patamar aí de 13,75 passou aí para 13,25, uma queda de 0,5 ponto percentual. E essa notícia já dá um alívio no bolso de quem está endividado, porque segundo o Serasa, o Brasil aí chegou num patamar de mais de 70 milhões de brasileiros aí com o CPF negativado e vai aí poder ajudar essas pessoas a renegociar aí essas dívidas e poderem pagar aí com juros mais baixos. Mas para falar sobre essa queda de juros, está aqui o professor Rafael Michevis, ele que é da Universidade Tuiuti do Paraná. Professor, o que significa essa queda nos juros? É uma notícia boa ou não? Boa tarde, Lucas. É uma notícia muito boa porque a taxa Selic ele é um orientador do mercado. Caindo a taxa Selic, naturalmente, todas as taxas no mercado caem. Taxas de financiamento imobiliário, financiamento de compra de carro, aquele crediário que você faz, que for comprar algum eletrodoméstico, tudo isso cai. Então, aquele que tiver negativado, o banco vai conseguir renegociar com prazos melhores, juros melhores. Inclusive, uma outra vantagem, você tendo uma queda na taxa Selic, facilita também o nascimento de novas empresas, geração de empregos, O cenário só tende a melhorar com esse controle de gastos e a queda dos juros. Acaba ajudando todo mundo então, professor. Isso. A tendência é que o Brasil mantendo esse equilíbrio, caindo os juros, o cenário de queda nos juros em todas as outras atividades aconteça. Inclusive também o nascimento de novas empresas. Professor, uma dica para o pessoal que está em casa. O momento é de entrar num financiamento agora que os juros reduziu um pouquinho ou é o momento de esperar, dar uma guardada porque vai cair mais ainda os juros? Pois então, boa pergunta. A tendência é cair. Então, qual é a orientação? Se porventura você precisa agora de uma forma imediata, o cenário hoje já é melhor do que na semana passada, por exemplo, que os juros era 0,5% a mais. Mas um conselho, se você puder aguardar um pouco mais, a tendência é de mais queda. Você vai conseguir prazos melhores e juros também melhores. Ok, muito obrigado então, professor. Ótima notícia, Odilon. Juros baixos, um prazo maior. É notícia boa para todos os brasileiros. Volto com você. Bom, e vamos agora para Brasília com imagens de agora há pouco do STF, o Supremo Tribunal Federal, perdão. Você vê agora na tela aqui imagens do Supremo. Está acontecendo a cerimônia de posse do novo ministro do STF, o Cristiano Zanin. Você observa aí em detalhes, essas são imagens de agora há pouco. Essa solenidade oficial foi aberta pontualmente às 4 da tarde pela atual presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Uma solenidade que conta com as presenças das mais altas autoridades do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, entre tantas outras autoridades. O advogado Cristiano Zanin, que inclusive foi um dos advogados de Lula nos processos da Lava Jato em Curitiba, foi indicado pelo atual presidente Lula no primeiro semestre para ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Cristiano Zanin nasceu em Piracicaba, dia 15 de novembro de 75, formou-se pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Como advogado, nos últimos 20 anos, pouco mais de 20 anos, esteve à frente de alguns dos grandes casos de repercussão nacional, como o da falência da Transbrasil, também o caso da recuperação judicial da Varig. Zanin, após ser sabatinado, teve o nome aprovado pela CCJ do Senado e confirmado pelo plenário no último dia 21 de junho. Dia 5 de julho, o último, ele teve a nomeação, então publicada no Diário Oficial. Ele é casado com a também advogada Vanessa Zanin Martins e é pai de 3 filhos. No fim desta cerimônia oficial, que está acontecendo, o agora novo ministro do STF será conduzido, você viu aí imagens agora há pouco, ele sendo conduzido ao plenário,
pelo ministro mais antigo, que é o Gilmar Mendes, e também pelo mais recente do STF. Ele prestou juramento já à Constituição e já tomou assento no Senado. Essas são imagens recuperadas de agora a pouco. Depois de encerrada essa solenidade oficial, ele recebe os cumprimentos de amigos, familiares, colegas de trabalho no Salão Branco do STF, o Supremo Tribunal Federal. Portanto, imagens resgatadas de agora a pouco aí da posse do novo ministro do STF, Cristiano Zanin. Vamos falar agora sobre a revisão e até possíveis cortes de benefícios do INSS, sobre a gasolina com preços em queda e também sobre o desenrola e o fim das dívidas para mais de 6 milhões de brasileiros. É o nosso Papo das Tardes aqui no Pauta Aberta com o Ricardo Vilches. Boa tarde, Ricardo. Oi, Odilon, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Pauta Aberta. É o seguinte, o INSS pode revisar e cortar benefícios mesmo após o prazo de 10 anos de concessão. Esse entendimento está na regra do Conselho de Recursos da Previdência, publicada no Diário Oficial de ontem. Por lei, o prazo para revisão de benefícios é de 10 anos. Esse limite começa a contar um mês depois do primeiro pagamento do benefício. Mas, de acordo com o novo documento, o INSS poderá revisar e cancelar o pagamento de benefícios que estão sujeitos à revisão periódica. Vale para a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e também o BPC, que é o benefício de prestação continuada. O INSS já vinha aplicando esse entendimento nos processos administrativos e essa resolução uniu o entendimento administrativo e também o entendimento judicial. Agora nós vamos falar do preço da gasolina, porque dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que o preço da gasolina caiu pela terceira semana seguida. Esse levantamento mais recente, levou em consideração os preços da semana passada. E segundo a ANP, a gasolina é vendida em média agora por R$ 5,55 nos postos do Brasil. Na semana anterior, o combustível estava em R$ 5,59, o que representa uma queda aí de 0,7%, de acordo com os números divulgados nessa pesquisa. Agora nós vamos falar do desenrola, porque terminou a primeira fase com um número aproximado de 6 milhões de dívidas retiradas dos registros chamados negativados, Porém, o governo não informou se esses 6 milhões de débitos retirados da lista de suja se equivale realmente ao número de pessoas, já que um mesmo CPF pode ter mais de uma dívida, O desenrola foi criado para limpar o nome das pessoas com dívidas com bancos. Na primeira etapa, atendeu quem tem dívidas atrasadas de até R$ 100. O segundo passo é a renegociação de dívidas de negativados com renda de até R$ 20 mil. Seguinte, Odilon, terminamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias e informações. Eu volto ao estúdio com você, é contigo. Valeu, Ricardo. Excelente tarde para você. No próximo bloco, nossos correspondentes na Europa mostram a viagem do Papa Francisco e a agenda lotada do Pontífice em Portugal, nas atividades da Jornada Mundial da Juventude. Fique ligado com a gente, o intervalo é rapidinho e voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h56 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar, obrigado pela companhia. Vamos a Lisboa, onde está sendo realizada nesta semana a Jornada Mundial da Juventude e onde está o Papa Francisco. Na manhã desta quinta-feira, em Portugal, o Santo Pontífice visitou a Universidade Católica Portuguesa. Somos uma universidade em saída. Uma universidade em saída. Foi como a reitora Isabel Gil definiu a Universidade Católica Portuguesa, que nesta quinta-feira recebeu a visita do Papa Francisco. Fundada há 56 anos, a instituição tem hoje 17 faculdades e 4 campi distribuídos pelo país. São cerca de 2.000 professores e colaboradores e aproximadamente 20.000 alunos. Mais de 20% deles estudam graças à concessão de bolsas de estudo. Alguns desses jovens são migrantes e refugiados, apoiados pelo Fundo Papa Francisco.
Esta acadêmica de medicina dentária é uma delas. Natural do Irã, ela buscou abrigo na Ucrânia e, com o início dos conflitos com a Rússia, teve que começar do zero mais uma vez. Depois de tudo o que passei, depois do sentimento constante da ausência de um lar, da família, dos amigos, depois de ter ficado sem teto, sem universidade, sem dinheiro, sei que o conceito de força não significa que não me sinta cansada, exausta e abatida pela dor e pela perda. Significa apenas que tenho a força, a fé e a coragem para seguir em frente. Sinto-me orgulhosa de estar aqui, num novo recomeço, paz, tão belo e acolhedor, participando ativamente na vida da nossa casa comum e estudando. Enquanto tento distribuir à minha volta, eu também o amor, a esperança e a fé que esta universidade me ofereceu incondicionalmente numa verdadeira cultura de encontro. Diante do campus lotado, Francisco agradeceu o testemunho dos jovens e ressaltou o papel das universidades e dos universitários na redefinição dos conceitos de progresso e evolução. Ele animou os estudantes a substituir os medos pelos sonhos. Pediu que eles não esqueçam a necessidade de trabalhar por uma ecologia integral, de escutar o sofrimento do planeta e dos pobres, de pensar soluções para o drama da desertificação, dos refugiados, das migrações. E lembrou que ser uma universidade católica significa, antes de mais nada, que cada elemento está em relação com o todo. Seria desperdício pensar em uma universidade comprometida em formar as novas gerações. Seria um desperdício pensar a universidade que se comprometeu a formar as novas gerações apenas para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo, com um ensino superior que continua a ser um privilégio de poucos. Se o conhecimento não for acolhido como uma responsabilidade, torna-se estéril. O título de estudo não deve ser visto apenas como uma licença para construir o bem-estar pessoal, mas como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa e inclusiva, ou seja, mais avançada. Uma sociedade mais inclusiva, é dizer, mais desenvolvida. Mais tarde, Francisco esteve em Cascais, a oeste de Lisboa, para conhecer uma das sedes das Escolas Ocorrentes. A Organização de Direito Pontifício foi criada a partir do programa Escolas de Vizinhos e Escolas Irmãs, desenvolvido na cidade de Buenos Aires por iniciativa do então cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco. De lá para cá, a rede se estendeu aos 5 continentes e hoje está presente em 190 países, onde atende mais de 1 milhão de crianças e jovens. Para não ensuciar o coração. De Cascais, o Santo Padre voltou a Lisboa. No final do dia, ele participa da cerimônia de acolhida da Jornada Mundial da Juventude. Nesta sexta-feira, Francisco começa o dia ouvindo a confissão de alguns dos jovens que participam da JMJ. O encontro deles acontece na Praça do Império, situada no coração da freguesia de Belém. Na sequência, Francisco terá um encontro com representantes de centros de assistência e caridade que atuam no país. E, encerrando o dia, participa da Via Crucis com jovens da Jornada Mundial. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso, para a TV Evangelizar. Dias importantes, do Papa Francisco em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude. E agora, virando a página aqui do nosso Pauta Aberta, vamos falar de saúde. Na rotina pesada dos profissionais da área, também preciso uma pausa, para que eles possam parar por alguns instantes, reorganizar ideias e seguir na difícil missão de cuidar da saúde, muitas vezes de salvar vidas dos pacientes. Por isso, locais planejados, projetados para esta pausa tão importante em hospitais e outras unidades de atendimento fazem hoje toda a diferença na produtividade de quem está ali na linha de frente. Com o aumento das demandas e desafios no setor de saúde, médicos e enfermeiros enfrentam rotinas estressantes e desgastantes que podem afetar tanto na sua saúde mental quanto no desempenho no trabalho. O Caio é técnico de enfermagem em um hospital voltado ao atendimento do Sistema Único de Saúde em Curitiba e sempre usa nas horas vagas a sala de descompressão. Segundo ele, o espaço ajuda os profissionais a recarregarem as suas energias físicas e mentais. A gente está o tempo inteiro conectado com as pessoas, com problemas principalmente, porque é um hospital. Então, assim, é uns 15 minutos que você desconecta.
tá ali atualizando as redes sociais, então é o tempo de sair da loucura mesmo. Essa mudança de ambiente é o principal, porque o hospital tudo branco, né, tudo bem limpo, organizado, aqui já é um ambiente mais natural, então já sai um pouco da rotina já. A sala foi pensada para garantir o bem-estar e foi projetada com cores suaves e iluminação natural, tudo para criar um ambiente tranquilo e acolhedor. E aqui é um ambiente que nós criamos para que ele tenha onde descansar, onde recarregar a sua energia, né? O ambiente hospitalar é um ambiente intenso, os plantões são pesados, né? Então é um espaço para ele relaxar. A sala conta ainda com poltronas e puffs aconchegantes e flores para garantir assim um ambiente mais saudável. Tem ações aqui onde a gente traz quick massagem, onde trazemos às vezes reiki, né, práticas de bem-estar, feira de bem-estar, dicas, né, e até dicas de meditação, de relaxamento. A ciência já constatou o papel essencial do descanso para o metabolismo. Um trabalho recente sobre o assunto, publicado na revista científica americana General Psychiatry, mostrou que tirar uma soneca melhora a capacidade cognitiva. Já um estudo conduzido pela Agência Espacial Americana, a NASA, demonstrou que homens e mulheres de diversas faixas etárias que repousam por aproximadamente 20 minutos depois do almoço têm a capacidade de raciocínio e memória aumentada em 34%, além da habilidade para tomar decisões estendida em 54%. Segundo os dados, os principais benefícios da sala de descompressão incluem redução do estresse e do esgotamento, melhora do desempenho, fortalecimento do suporte social, cuidado centrado no profissional. Eu acho que isso contribui com o dia a dia, né? O momento é mais silencioso, né? Tem luz solar, então é um ambiente bem aconchegante e acolhedor. Ao priorizar o bem-estar dos médicos e enfermeiros, estamos construindo um futuro mais resiliente e humano para o setor da saúde. A gente poder proporcionar espaços como esse para o colaborador é um ganho mesmo. E essa noite tem Flamengo em campo pela Libertadores. O rubro-negro carioca hoje está em casa. Às 9 da noite, começa a correr em busca da vaga nas quartas de final do torneio. E este jogaço do Flamengo contra o Olímpia promete Maracanã lotado. É o time de Gabigol, Arrascaeta e companhia na busca por mais um título como o melhor da América. Será que este ano vem tetra da Libertadores? E essa noite, pela Sul-Americana, 3 forças brasileiras entram em campo, dando início aí à luta pela vaga nas quartas. Veja só os jogos. Às 7 horas da noite, no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, o São Paulo terá pela frente o San Lorenzo de Almagro, o time abençoado, o time do Papa Francisco. Mais tarde, às 9 horas da noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o América recebe o Bragantino. Jogos de ida das oitavas de final desta Sul-Americana 2023. Hoje, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, foi celebrada a Santa Missa em ação de graças ao aniversário de 169 anos da Polícia Militar do Paraná, com bênçãos e agradecimentos aos serviços prestados a toda a população. A missa em ação de graças pelos 169 anos da Polícia Militar do Paraná foi organizada pela Corporação da PM e foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. O povo de Deus está a caminho da terra prometida. A história, que iniciou em agosto de 1864, completa este ano 169 anos. A corporação é composta por homens e mulheres que dedicam a vida em favor ao próximo, numa missão e vocação concedida por Deus. Minha alma desfalece de saudade.
Familiares, entes queridos e demais integrantes da comunidade, além dos policiais militares, celebraram a vida, agradecendo as bênçãos recebidas em seu trabalho. A missa aconteceu ao meio-dia e teve como destaque a bênção aos policiais presentes, além do agradecimento da comunidade católica pelos serviços prestados a toda a população. É uma homenagem, é um reconhecimento ao trabalho, à história da polícia, e é um momento de oração mesmo, né? Onde a gente se reúne com eles, claro que nem todos puderam vir, para rezarmos, para colocar diante de Deus a vida deles, o trabalho deles, a família deles. O policial militar precisa estar preparado não só física e na sua parte de saúde, mas a sua parte espiritual é muito importante. E eventos como esse é fundamental para a Polícia Militar ajudar e estar apoiando a sociedade na segurança pública. Trabalhamos no dia a dia ofertando o nosso suor e muitas vezes o nosso sangue e nossa vida para defender o cidadão paranaense. E a proteção de Deus é o que nos dá força para continuar nesse caminho, nessa luta e nessa boa vontade. E deu-se o início ao toque de silêncio, em homenagem aos policiais militares que faleceram no último ano. Flores foram deixadas aos pés da Santa Cruz. Pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduz à eterna alegria. Parabéns à Polícia Militar do Paraná pelos 169 anos. Uma história de liderança e melhoria, buscando sempre preservar a nossa sociedade. Aproveito para parabenizar a Polícia Militar pelos 169 anos de trabalho, de dedicação a essa sociedade e à comunidade paranaense. É uma homenagem justíssima, né, à Polícia Militar do Estado do Paraná. 169 anos de muitas histórias. Gente, Pauta Aberta está ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. Temos novo encontro marcado para amanhã. Até lá. Tchau, tchau.